Sejam muito bem-vindos a essa live, uma live assim de extrema importância. Hoje nós vamos falar de um assunto que realmente assim acaba perseguindo muito os profissionais que trabalham em salas de vacina. Isso é muito comum de acontecer, que é a insegurança dentro da sala. Quem é que já trabalha em sala de vacina? Se vocês puderem comentar para mim de onde vocês são e se vocês já trabalham, para eu poder conhecer um pouquinho de vocês. A gente que já trabalha, mesmo que trabalhe há algum tempo, a gente acaba tendo as inseguranças, isso é natural, né? E aí tá ligado a vários fatores, né? Existem várias coisas que podem gerar essa insegurança, e aí a nossa conversa hoje é sobre isso. Eu vou trazer alguns tópicos, algumas coisas que são importantes, né, para que a gente pontue, para que a gente discuta, porque basicamente está fundamentado numa única coisa, e vocês vão perceber no final exatamente qual que é o fundamento da insegurança, né? São várias situações que acontecem, mas no fundo ela leva a uma única solução. E aí vocês vão ver no final, até o final, vocês vão saber qual é essa solução. Existem muitos motivos, né, para desencadear essa insegurança dentro da sala de vacina. Eu falei que é natural, porque é um processo, sala de vacina é um processo, né? Quando a gente entra dentro da sala, quando a gente começa a trabalhar na sala, seja por escolha nossa, ou seja porque a gente foi escolhido para a sala, e eu sei que muita gente realmente está nessa condição de estar na sala porque foi escolhida, e aí goste ou não, né? Porque muitas vezes a gente entra sem gostar, sem querer, e depois acaba gostando e aí vai embora, né? Se dá bem, fica super bem. Mas, gostando ou não, os desafios são os mesmos, né? Então, o que vai diferenciar, se eu estou gostando, é que eu vou ter muito mais interesse em buscar o conhecimento. Mas a dificuldade, a insegurança, ela é independente se eu gosto ou não, independente se eu estou muito tempo dentro da sala ou não. Eu tenho alunos que fazem o meu treinamento, participam da comunidade do WhatsApp, onde a gente tira as dúvidas, a gente discute, né, as situações. Alunos de 15 anos de sala de vacina, de 12 anos de sala de vacina, que trazem dúvidas ou inseguranças frente a alguma situação nova que acontece, e acontece muitas todos os dias, né? Sala de vacina, eu falo que é uma caixinha de surpresas, né? E aí depende se ela tá lá há um mês, há um ano ou 15 anos. Então, eu tenho alunos de 12 anos de sala de vacina, de 9 anos, de 15 anos, e tenho alunos que estão começando agora e estão desesperados, não é? Então, porque a sala de vacina ela é cheia de muitos detalhes. Por exemplo, a gente tem um calendário de vacina muito extenso. O nosso calendário de vacina, ele gira em torno aí, ó, na nossa rotina de UBS. Eu falo da rede pública, gente, porque é a minha experiência, a minha vivência mais em rede pública mesmo, e porque a maioria dos meus seguidores e dos meus alunos, 95% dos meus alunos são da rede pública, tá? Então, eu trago muito essa questão da rede pública e aí, de vez em quando, a gente traz alguma coisa de rede privada mesmo. Mas, na rede pública, por exemplo, na nossa rotina de vacina, ali no dia a dia, a gente tem mais de 23 tipos de vacina, que tá ali dentro do calendário, que a gente vai utilizar nos nossos pacientes, que a gente vai fazer rotineiramente. E aí, além disso, a quantidade de vacinas a gente ainda tem na rede privada, que não fazem parte do calendário, né, da nossa rotina, o calendário do SUS. Por exemplo, meningo B, herpes zoster, dengue. Então, existem a ampliação, por exemplo, de HPV, né, para homens até 45 anos, para mulheres a gente já tem no CRI, né? E aí a gente tem, então, a rede de vacinas de imunização do CRI,
que é o Centro de Referência de Imunobiológica Especial. Ele também tem uma gama de vacinas que não estão dentro da nossa rotina, que quando é solicitado, que seja encaminhado para um imuno especial, então a gente faz todo o processo e manda, e lá eles têm uma gama de vacinas que dependendo do CID do paciente vai ter direito ou não. Então, você imagina essa quantidade de vacinas, só na nossa rotina, ali dentro da nossa sala, são 23 tipos de vacinas que são possíveis, né, de estar ali. E aí, é fácil lidar com tudo isso, né? É fácil entender todo esse processo, é fácil se sentir segura. Não, eu entrei, tô há 2 meses na sala de vacina, tô dominando tudo. Gente, não existe isso, não existe. A insegurança dentro da sala de vacina, ela é constante. E aí, quando a gente acha, né, quando a gente fala assim, nossa, agora eu peguei essa vacina, eu peguei todo o esquema, eu entendo de eventos adversos dela, eu sei como que eu posso associar a outras, qual a idade máxima, qual o intervalo mínimo e máximo. Opa, tô sabendo de tudo. Aí vem uma nota técnica nova e muda tudo. Fala, ó, agora a partir dessa vacina, a partir de agora não pode ser feita assim, ou ela vai ser feita assado, ou ela pode associar, ou não pode mais associar. Então, tudo isso vai gerando uma insegurança em nós profissionais ali no dia a dia. E assim, vários fatores, como por exemplo, a falta da rede de apoio, a falta de ter alguém que oriente. Então, isso ajuda muito com que a gente se sinta realmente inseguro. Muda muito rápido, com certeza. Quando a gente pensa que tá indo, já tá voltando, né? Então, a gente tem um calendário com 23 vacinas na rotina que protege contra 27 tipos de doenças. Então, é importante pra gente conhecer sobre a doença? É importante. Porque quando eu entendo a doença, quando eu entendo o processo, fica mais fácil de assimilar as coisas. Quando o paciente pergunta pra gente, nossa, mas pra que essa, sua criança, seu bebê, hoje nós vamos fazer a vacina pentavalente. A gente chega e fala com a boca cheia, né? Pentavalente. Aí o paciente fala assim, mas o que é pentavalente? Ah, 5 vacinas, em uma só. Tá, mas quais são essas vacinas? Às vezes tem pessoas que não sabem, né? Que é difteria, tétano, pertussis ou coqueluche, a hemófilos influenza B, hepatite ou a VIP, né, associada quando for na rede privada, então é hepatite. Não sabe. E aí fica assim com cara de ué na frente do paciente, porque não consegue, não tem esse conhecimento, não tem esse preparo para dar essa resposta. Ah, por que meu filho não pode tomar a vacina, por exemplo, a CWY, depois dos 15 anos, começar? Ah, porque ele tinha 14 semana passada, ele já fez 15, eu não vou começar, né? Não pode começar. E aí você não sabe, você fala, eu não sei, eu sei que não pode, né? A idade é de 11 a 12, e aí a gente só vai, desculpa, falei de HPV, né? A gente só vai fazer o processo de segunda dose, de encerrar o caso. Passou da idade, não começa mais. Mas por que não começa? Se só foi uma semana de diferença. O profissional não sabe argumentar frente ao pai, não sabe orientar, não tem clareza, não tem firmeza, né? Essa semana mesmo eu tava conversando com uma colega minha da equipe, que ela foi levar a filha na sala de vacina onde ela mora, né? No estado que ela mora, em outro estado. E aí ela foi levar o bebê para vacinar, e aí a moça da sala de vacina falou para ela, o profissional falou assim, olha, tem que vacinar ela também. Tem a campanha. Ela falou, mas ela tem 5 anos e 5 meses, parece. Aí ela falou assim, não, mas tem que tomar a vacina. Tem que tomar a vacina. Ela falou, mas não é só até 5 anos? Ela, então, até 5 anos, 5 anos e 5 meses. Eu falei, mas por quê? Se ela já tomou 2 doses, quer dizer, ela acabou fazendo 2 perguntas que para ela foi difícil, né, de responder. Assim, ela não sabia por quê,
ela dizia, é 5 anos, é 5 anos. Só que a campanha é para menores de 5 anos, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, né? E aí ela já tinha 5 anos e 5, já não podia mais. Outra pergunta que ela fez, falou assim, mas por que ela tem que tomar se ela tomou todas as doses de rotina? E agora tem da campanha, ela tem que tomar. E aí ela falou, porque tem, campanha é campanha, tem que tomar e acabou. Então, ela falou, não vou fazer, até porque a gente trabalha com vacinas, né? E aí ela falou, não, vou perguntar pra Fernanda e pra ver, porque ela não falou nada, né? Que a Manu tinha que tomar. Já tem mais de 5 anos, né? Será que precisa e tal? Ela falou, ó, faz o seguinte, se precisar eu volto amanhã. E não fez, não era pra fazer mesmo, porque tava em dia e tava fora da idade da campanha. Mas muitas vezes o profissional, ele não tem o conhecimento para lidar com aquela situação. Em partes, assim, eu ia falar assim, a culpa não é do profissional. Eu diria que em partes porque nós profissionais temos por responsabilidade também nos capacitarmos. Não é porque o serviço de saúde não nos dá a capacitação, não nos dá o treinamento, que a gente também está isento dessa responsabilidade. Não, faz parte do nosso papel também, enquanto profissional, buscar o crescimento. Então, nessas horas, quando a gente é interpelado ali, quando a gente é interrogado, né, pelos pais, a gente tem que ter o conhecimento para orientar, a gente tem que ter o argumento para falar. E muitas vezes não acontece isso, né? Então, assim, além do nosso calendário ser um calendário extenso, ser um calendário que protege contra muitas doenças, a gente também tem um calendário que ele é complexo. Ele não é só um monte de vacina. Um monte de vacina que segue assim, assado e tá tudo certo. Não. Ele é um calendário em que, primeiro, a pessoa já tem que fazer várias vacinas, várias visitas à UBS, né? Então, no primeiro ano de vida, ela fica ali até os 6 meses indo todo mês no UBS. Quando ela vai certinho, ótimo, graças a Deus por isso. Funciona como uma engrenagem, né? Nasceu, tomou lá na maternidade a hepatite, aí às vezes toma na maternidade a BCG, ou não, às vezes vai pra UBS, a gente agenda o retorno lá de 2 meses, ela vem, depois agenda de 3 meses, ela vem, aí agenda de 4 vem, de 5, 6, ótimo, funciona tudo perfeito. Agora, quando ela não comparece, ou quando ela atrasa por algum motivo, às vezes até pela falta da própria vacina, quem que já não passou, né, dentro da UBS, por falta de vacinação? Por exemplo, tem alunos meus que falam assim, ó, professora, faz muito tempo que eu não vejo uma tetraviral na minha vida. Eu vi uma vez que veio, depois não veio nunca mais. E aí, como eles trabalham? Eles trabalham com SCR e aí associa com o quê? Com a varicela. Só que aí, às vezes, a varicela tá em falta. E aí, o que eles fazem? Eu queria até perguntar para vocês, assim, ó. Na unidade de vocês, quem tem tetraviral, tudo bem, só tenta pensar, né, na resposta. Agora, quem não tem tetraviral e que trabalha com SCR e varicela separado, eu queria que vocês respondessem aqui para mim, por favor, nos comentários. Como que vocês fazem? Vocês fazem, por exemplo, tá em falta a varicela. Vocês remarcam essa vacina para quando vai chegar a varicela, para fazer junto a SCR e a varicela. Vocês fazem a varicela e remarcam vocês fazem a SCR e remarcam a varicela para frente, ou vocês fazem a varicela, a SCR, e assim que chega a varicela vocês chamam o paciente? Respondem aqui para mim, para eu poder entender como que tá esse processo na unidade de vocês. Por quê? Isso daí vai muito da compreensão, assim, precisa ter conhecimento para poder tomar a decisão. Então, a Aniele falou que ela remarca para fazer ambas juntas, agendo para fazer juntas. Por quê? Se eu conheço
A SCR, qual é a composição? Qual é a plataforma de desenvolvimento? Se eu conheço a varicela, eu sei qual que é o tipo de vacina, com quem eu posso associar, como eu posso associar, eu consigo trabalhar de forma mais segura. Agora, se eu não tenho esse conhecimento, realmente fica difícil dentro da sala você tomar a decisão, né? Remarco para fazer juntas, deixa eu ver, 2 pessoas responderam, 3, 4. 4 pessoas responderam aqui para mim, não é isso? 4 pessoas, fazendo uma estatística aqui, gente. 3, 4, 5. 5 pessoas. As 5 pessoas me responderam o quê? Agenda para fazer juntas. Por que que vocês agendam para fazer juntas? Respondem para mim. Vamos um pouquinho mais a fundo. Porque quando eu tenho conhecimento, eu consigo tomar a decisão de forma mais tranquila. Então, eu aprazo para fazer as 2 juntas. Mais uma pessoa respondeu. Por quê? Ó, a Eliane falou que ela faz a tríplice e depois a varicela. Ó, eu tô trazendo uma única situação e eu quero que vocês entendam a divergência de conduta e a divergência, diverge quer dizer que é diferente, né? Diferença de conduta e a diferença de entendimento dentro da sala. Eu já fiz uma e depois a outra. Que intervalo que vocês dão quando fazem uma e depois a outra? Marquem aí pra mim. Eu vou tocando aqui a conversa porque demora um pouquinho pra chegar a resposta, mas a gente já volta lá, porque só ambas juntas o efeito da terá o efeito da tetraviral. Ah, tá. Entendi. Então, porque juntas ela tem o efeito, se tiver separado não tem. Eu marco para 1 mês a varicela. Vírus vivo faz juntas ou 30 dias de intervalo, certo? Ótimo, muito bom. Vamos lá desmistificar tudo isso aqui. O que acontece? Eu tenho, para não ter perdas de doses, às vezes algum lugar que tem dificuldade de receber dose, enfim, acaba diluindo, como é multidose, né? Acaba juntando, enfim, cada um dentro da sua realidade. Mas vamos lá. Gente, SCR é uma vacina atenuada, certo? Então, é uma vacina de vírus vivos atenuado. Eu não posso fazer ela com diferença de outra vacina atenuada com menos de 15 dias. Você fala, 15? Mas não é 30? É 30. Na rotina é 30. A gente trabalha com 30 dias. Numa emergência, eu preciso fazer uma vacina, ela tomou a vacina de SCR há 15 dias atrás, eu preciso fazer a varicela hoje, que ela vai viajar para onde ela vai, é um lugar que tá tendo surto, ela não pode ir sem, porque ela não tem alguma situação mais criteriosa, um pouco mais complicada, eu posso encurtar esse prazo para 15 dias, mas na nossa rotina é 30 dias, se é rotina é 30 dias, ok? Isso aí é só uma informação bônus, tá bom? Então, assim, se eu tenho uma vacina de vírus vivo atenuado, eu posso fazer somente junto com vírus vivo atenuado, ou então, tá certíssimo que vocês me disseram que dá um intervalo de 30 dias. Perfeito, tá? Só que não está correto eu deixar de vacinar a criança porque eu não tenho aquela vacina no momento. Por exemplo, ela veio para tomar tetraviral, eu não tenho varicela, eu tenho SCR, eu faço SCR. Eu garanto para aquela criança o que ela tiver naquele momento. Ah, ela veio, não tem SCR, só tem varicela, eu faço varicela. E agendo o retorno dela para 30 dias. Por quê? Por que eu vou deixar de imunizar essa criança com uma vacina que tem na unidade e correr o risco dessa criança adoecer? Nesse período, a varicela vai chegar daqui 3 dias. E se não chegar? E se chegar daqui 15, daqui 20? Essa criança vai ficar desprotegida. E aí você não tem respaldo para isso. Fala assim, mas por que você não fez? Ah, porque eu agendei juntas. Mas por quê? Você podia ter vacinado a criança com SCR ou com a varicela se tivesse e agendado o retorno para 30 dias. Garanta para ela o que você tem no momento, né? Então, é muito importante
a gente ter o entendimento. Se eu tenho um entendimento do que é a vacina, se eu tenho entendimento de como ela é produzida, se ela é uma vacina atenuada, se ela é inativada, se ela é recombinante, se ela é polissacarídica, se eu posso, aí eu vou entender se eu posso fazer junto com outra ou não, se tem que ter intervalo. Tudo isso é tendo conhecimento que a gente, né, consegue ter clareza para tomar as decisões, não é? Então, o que eu quero que vocês entendam assim, num grupo pequeno de pessoas, a gente teve condutas diferentes e a maioria das pessoas me disseram que agendaria para depois. Não perca a oportunidade de imunizar, nunca. Não perca, tá? Às vezes a gente não faz porque tem medo, fica inseguro, porque acha melhor marcar depois, que é muita picada. Isso daí traz problemas depois, tá bom? Só que muitas vezes a gente fica inseguro para tomar essa decisão de fazer juntas ou de adiar, né? Todas as condutas nossas têm que estar embasado em conhecimento para que a gente não sinta essa insegurança, né? Cada vacina, elas têm as condições, né, de uso. Então, eu tenho vacinas que eu vou poder juntar, como a gente falou no caso da febre amarela, da varicela e da SCR, que elas são feitas juntas. A outra coisa, só lembrando, não é porque elas não são feitas juntas que não tem efeito, tá, gente? Tem nada a ver. Não fez junto, faz separado, isso não vai interferir. O que vai diminuir o efeito da vacina é se você der um intervalo menor do que o recomendado. Por quê? Você vai estimular o sistema imunológico a trabalhar e de repente você vem e faz novamente um estímulo, sendo que ele ainda nem terminou todo o processo da primeira vacina. Então é muito importante que vocês esperem e cumpram, né? Cumpram o prazo determinado mesmo, tá bom? Mas, no caso de... Eu tava falando de tetraviral. No caso de SCR, por exemplo, e febre amarela, é uma outra questão que as pessoas ficam de cabelo em pé. E o Ministério, ele é taxativo, ele fala 2 anos, mas ao mesmo tempo ele vem e fala, mas se tiver tomado já a primeira dose de SCR, pode fazer. A pessoa fica insegura, peraí, mas é 2 anos ou eu posso fazer antes? Se ele não tiver o entendimento de como realmente funciona, fica difícil tomar a decisão, né? De forma segura. A gente tem as idades recomendadas. Alguém me pediu para falar sobre rotavírus. Então, eu vou dar uma pincelada aqui sobre rotavírus. A idade recomendada é uma idade em que tem que ser levada em consideração. A partir do momento que eu não conheço a idade, eu não sei qual que é a idade máxima, eu não sei qual é a idade mínima, eu não sei como que eu posso aprazar essa vacina, porque eu não tenho esse conhecimento, com certeza eu vou me sentir muito inseguro nesse sentido. Então, a rotavírus, por exemplo, é uma vacina o intervalo dela entre uma dose e outra é muito pequeno, o período, né, de poder vacinar é muito pequeno. Então, se a mãe falta, ou tá em falta, às vezes tá em falta. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma aluna falando o que eu faço. A criança vai perder a segunda dose da rotavírus porque na unidade está em falta e não tem previsão quando vai chegar. E aí, é um problema da mãe isso? Não é. A criança vai ser prejudicada? Vai. Que eu falei, orienta a mãe a procurar outros postos, né, mais próximos. E em último caso, até falei para ela, entre em contato com a sua supervisão, verifica se eles sabem que se tem estoque em alguma unidade. Porque às vezes acabou na unidade dela e tem lugar que ainda tem. Então, vai até essa outra unidade. Se tiver, encaminha a mãe para essa outra unidade para tomar. Em último caso, orienta ela, se possível, fazer na rede privada. Por quê? Para a criança não perder a oportunidade de tomar a vacina. E aí, o que acontece?
se ela não tem conhecimento, se ela não tem segurança, se ela não tem esse entendimento de que você pode se movimentar, que você deve se movimentar para que essa criança não perca, até porque não é não é culpa, né, dos pais que não trouxeram, é o próprio serviço que está em falta. Então eu acho que a gente também tem que ter essa proatividade, né? Ah, não tem, pronto, tchau. Não é assim, né? A gente tem que ter essa empatia. Será que se fosse meu filho eu gostaria que ele perdesse porque está em falta naquela OBS? Não. Então, eu acho que vale a pena nós profissionais termos aí, né, essa atitude mesmo de proatividade. Então, por exemplo, o que eu dei, a rotavírus, ela é muito pequena o intervalo. E aí, se eu não tenho conhecimento para orientar essa mãe, se eu não tenho essa empatia de me colocar no lugar, essa criança vai perder. E aí, se ela perder essa dose, acabou, ela tá desprotegida, é uma oportunidade que passou. Por exemplo, HPV. HPV é uma vacina de curto prazo também. Então, se eu não trouxer esses adolescentes, principalmente o menino, né? A menina, ela tem um tempo maior, né? Agora, se eu não trago o menino aí de 9 a 11 anos, de 11 a 14 anos, né? E a menina de 9 a 14, se eu não trago nesse período, eu não posso iniciar depois. E aí, ela perde. Uma vacina de HPV, ela traz grandes consequências se não for aplicada. Por quê? Essa menina, ela tá correndo o risco de futuramente desencadear um câncer de colo de útero pelo vírus HPV, que poderia ser evitado numa vacinação. Então, é importante eu entender e conhecer o período exato, o tempo exato, sabe? Assim, o time que a gente fala, não perder esse tempo para poder orientar melhor o nosso paciente. Os eventos adversos. Quem nunca atendeu um paciente com evento adverso? Tomou vacina e teve alguma complicação, né? Como lidar com isso? Às vezes a gente pega situações, vem com o braço tudo, uma enduração terrível, você coloca a mão, dá para fritar um ovo ali, né? No braço do paciente. Ele não mexe, aí começa a aparecer, os linfonodos ficam aumentados, né? Parece linfonodo, enfim. Deu um branco aqui agora. Então, começa a aparecer um monte de eventos adversos que a gente não sabe como lidar, a gente não sabe como orientar. Por quê? A gente não sabe se aquela vacina é característica aquilo. Tem vacina que é normal dar aumento de gânglios. Esse dia eu recebi uma mensagem de uma aluna, falou assim, professora, acabei de receber um paciente aqui na sala, eu não sei o que orientar. O que eu falo pra ele? Porque nesse grupo a gente tem em tempo real essa devolutiva, né? Então eles mandam e aí, se eu já vejo na hora eu respondo, se não, tem outros alunos também dentro dessa comunidade e aí eles ajudam. Ele voltou porque tá com um nódulo na axila. Pode ser da vacina? Pode ser da vacina, iniciou um processo, né? E aí, qual a vacina que ele tomou? Então, tem vacinas que são mais características de ter aumento de linfonodo. Tem vacinas que não, que são menos características, a chance de aparecer é menor. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu já tenho tranquilidade de falar para o paciente. Até antes, eu falo assim, gente, paciente bem orientado vai voltar pouco para você. Porque se ele souber que ele, né, o paciente, eu vou tomar essa vacina, mas ela já me falou que se eu tiver febre, que se eu tiver dor, que se tiver isso e aquilo, eu posso fazer determinado procedimento que eu vou ficar bem e que isso é normal, ele não vai voltar lá para ficar batendo na sua porta, lá na UBS, por causa disso, porque você já orientou. Então, quando você tem conhecimento e segurança para falar, vai muito tranquilo, você fala muito tranquilo, o paciente vai entender muito bem isso, né? Então, é muito importante você saber quais são os eventos e os eventos que são característicos, enfim. Se você sabe, você tem segurança, né? Para orientar. A CWY é uma outra vacina também muito curta, o intervalo de 11 a 12 anos. Passou esse período, perdeu, não toma mais. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento para poder orientar o paciente também. Bom? As precauções é outro fator
que traz muita insegurança. Por exemplo, se o paciente faz tratamento para quimioterapia, se o paciente ele fez um transplante de medula óssea, se o paciente faz uso de anticoagulante, como que eu oriento o paciente de que tipo de vacina que ele tem que tomar? Se eu não sei, pronto, o paciente chegou lá, trouxe para mim uma receita, falou assim, ó, o médico falou que eu vim aqui tomar as vacinas, eu fiz um transplante de medula óssea. Você falou, opa, peraí, né? Às vezes tem profissional que ele vai, eu solicito tal vacina, solicito, mas não é porque ele solicitou também que você tem que sair fazendo, você tem que saber. Às vezes o próprio profissional, ele não conhece direito o esquema vacinal, e aí se você fizer, é responsabilidade sua, ele vai dizer, mas eu pedi, mas você tinha que saber se podia ou não, você tá trabalhando na sala de vacina. E aí isso gera muita insegurança, porque às vezes a gente pega uma solicitação ou então encaminha a sala de vacina para atualização. E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? O paciente fez quimioterapia, terminou há um mês. Posso fazer vacina nele? Posso fazer as inativadas? Posso fazer vacina de vírus vivos? Quando que vai retornar para essas vacinas de vírus vivos? É toda vacina que eu posso fazer no paciente que usa anticoagulante? Tem pacientes que têm doença autoimune, será que eles podem tomar vacina de vírus vivos, né? Vírus atenuado. Então, assim, são várias situações em relação às precauções também que eu preciso saber. E se eu não sei, isso me traz o quê? Insegurança. Então, eu quero que vocês olhem quantas coisas podem trazer a insegurança dentro da sala de vacina. A gente tem também as vacinas ou os imunos biológicos que podem causar complicações. Existem algumas vacinas que elas podem levar a um quadro complicado por efeito da própria vacina. No caso, por exemplo, da rotavírus. O rotavírus ele pode ter uma complicação grave em pessoas que têm uma formação intestinal. A criança nasce com uma má formação intestinal, a mãe não falou nada. Você também não conversou com ela, não perguntou se tá tudo bem, se tem alguma doença. Ou às vezes ela até falou, ficou internado, que teve que fazer a cirurgia no intestino, mas aí você também não tem o conhecimento, aí você vai lá e faz a vacina. Aí a criança toma, tem uma complicação, uma invaginação intestinal, que a gente chama de intussuscepção. E aí, mas eu não sabia que quem tem esse problema não pode tomar rotavírus. Então, é o quê? A falta de conhecimento. As vacinas atenuadas para as doenças autoimunes, por exemplo. O paciente que tem doença autoimune pode tomar vacina atenuada? Em que situação que ele vai tomar? Dependendo da doença, vai ter que dar intervalo. Dependendo da doença, pode fazer. Dependendo da doença, ele não vai tomar de jeito nenhum. Então, é importante que a gente entenda todo esse processo. Os pacientes que convivem, né, com pessoas dentro da casa que são imunocomprometidos, também tem que fazer essa diferenciação, porque tem vacinas que podem desencadear doença na pessoa que está cuidando. Por exemplo, o bebê vai lá tomar a vacina, você faz uma VOP nele, a mãe tem doença imunossupressora, tem alguma doença imunossupressora. Ou tem alguém fazendo quimioterapia na casa, a criança vai eliminar esse vírus nas fezes e esse adulto pode se contaminar e desenvolver a doença. Olha! Então, é importante ter conhecimento, gente? É fundamental, né? O uso de febre amarela, por exemplo, em caso de pessoas que têm anafilaxia por ovo de galinha. Anafilaxia, não estou dizendo mal-estar, passou mal uma vez, tem alergia, mas come de tudo que tem ovo. Não, é anafilaxia. Ingeriu o ovo e aí deu edema de glóte, precisou ser socorrido, quase teve parada respiratória, ou teve, enfim. É anafilaxia. Nesse caso é contraindicado. Se eu não conheço, se eu não sei, eu faço a vacina e esse paciente se compromete. Então, a insegurança, ela tá o tempo todo nos cercando, né? Quem estiver com a PA pode vacinar. O que é PA, gente? Procurem não colocar siglas, porque às vezes o que no estado de vocês é comum, às vezes aqui onde eu tô não é, ou até às vezes eu uso alguma sigla que para vocês é incomum. E aí, outra questão. O médico orienta que não pode. O enfermeiro disse que não tem problema nenhum.
Aí, cabe a você que tá na sala ter conhecimento, né? Se um falou que sim, outro falou que não, opa, peraí, tem uma divergência e eu preciso chegar a essa conclusão, porque quem vai fazer sou eu, quem vai responder sou eu também, não é? O médico vai falar, eu falei que não podia, você fez porque você quis. A enfermeira vai falar, mas eu falei que não podia, mas você tá na sala, você tem que saber, não é? Então, cabe a você, então, estudar, buscar. Fala, opa, para tudo aí que agora eu vou olhar. Pode ou não pode? Tem que chegar a um consenso. E aí o paciente vai ter paciência de esperar isso? Ele é paciente só no nome. Ele não vai querer esperar. Fala, como assim? Um fala uma coisa, outro fala outra, ali já tá acabando a credibilidade total do serviço. Então, é importante que você tenha esse conhecimento previamente, né? Não adianta na frente do paciente ficar discutindo, pode ou não pode, pode ou não pode. Ah, não, espera agora que eu vou estudar. Não dá, né, gente? Então, quem tem pressão alta pode vacinar? Pode, não tem problema a questão de pressão alta não, tá bom? Então, assim, o problema, que eu vejo um grande problema em sala de vacina, que assim, é um sonho meu que isso, que a gente acabe com isso, que é a falta de conhecimento, a falta de treinamento dos profissionais que trabalham dentro da sala. Eu tenho certeza que se eu fizer uma enquete aqui, quantos de vocês que trabalham em salas de vacina, que tiveram um treinamento muito bom, completo, antes de entrar na sala de vacina. Eu não estou dizendo você ser treinado pelo profissional que já está dentro da sala. Não estou dizendo isso. E eu vou te dizer por quê. Não é que o profissional que está dentro da sala não saiba, não é isso? Muito pelo contrário. Ele sabe muito, porque ele trabalha lá já há muito tempo. Só que a gente tem um problema dentro do serviço de saúde, que é a falta de atualização dentro da sala. Às vezes, quando eu entrei, eu posso até ter tido um treinamento. E aí, na época que eu entrei, a gente fazia algumas vacinas assim, desse jeito. Era assim, 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 assim. Só que dali 6 meses, 1 ano, mudou tudo. E ninguém me avisou que mudou. E eu também não estudei mais, acabou. E aí eu continuo fazendo assim, assim, assim. Só que agora é assado. E eu não tô fazendo assado, eu tô fazendo assim. E aí chega alguém para trabalhar dentro da sala, se eu não tô sabendo que mudou, eu vou ensinar para essa pessoa que tem que ser feito desse jeito. E aí vai se perpetuando os erros. Vai se perpetuando aquela conduta que já tá ultrapassada. Então, é muito importante que o profissional se capacite, que ele não espere, né, ser capacitado só pelo serviço. Muitas vezes, o serviço de saúde, ele não vai disponibilizar para você o treinamento. Às vezes, ele vai propor um treinamento de uma determinada vacina nova que está entrando. Olha, agora nós vamos fazer a vacina pneumocóxica, sei lá, 20. Vamos inventar uma vacina aqui, pneumo 20. E aí, essa vacina agora vai entrar no sistema, na rotina, nós vamos treinar sobre isso. E ela vai lá e vai falar exatamente sobre aquela vacina só. Ele não vai trazer para você todo o calendário, repassar, te tirar dúvidas, trazer estudos de casos onde você consiga pensar, porque não adianta só a gente ouvir, gente. Quando a gente ouve, a gente guarda muito pouco. Quando a gente vê, a gente guarda um pouco mais. E quando a gente pratica, a gente vivencia, aí pronto. Esse poder é seu. Esse conhecimento, que eu digo conhecimento é o poder. Então, esse conhecimento, que é igual a poder, ele é seu. Ninguém te tira. E é isso que eu falo para os meus alunos. O treinamento, dentro do treinamento, eles recebem muita informação. Mas quando eles chegam ali no dia a dia, que eles recebem a carteirinha, que dá aquele choque, opa, peraí, né? O que eu tenho que fazer aqui agora? Ou recebe alguma solicitação diferente, alguma coisa. Muitas vezes, aquilo que ele estudou, que ele ouviu eu falando, que viu que eu estava trazendo aquela vivência, na hora a ficha não cai. E aí, ele tem a opção de entrar lá no grupo e mandar a dúvida e aí a gente pensar juntos. Olha, vamos pensar assim, ó, se fizer assim por conta disso. Ah, é verdade, na aula tal tava assim, pronto. Ali acabou. Ele associou aquela rotina dele, aquela vivência com aquela situação que aconteceu na aula. E aí sim, ele associou isso e criou um conhecimento, porque ele viveu na pele aquilo ali. Aí ele vai orientar esse paciente, ele vai saber, quando chegar outro, ele já sabe como fazer.
Então, mas isso é privilégio de poucos. Então, se a gente não tem essa oportunidade de fazer parte de um treinamento, de ter alguém ali como seu mentor para te ajudar, a gente precisa ter alguém dentro da unidade como uma referência. E eu vejo que não é uma realidade. Muitas vezes a gente chega para falar com quem deveria nos orientar, a pessoa fala, imagina, nem sei do que você tá falando. Não, né? Deixa para lá, procura outra pessoa, liga lá, né, para supervisão, enfim. Então, cabe a nós, profissionais que trabalham na vacina, seja nós escolhidos ou tenhamos escolhido estar lá ou fomos escolhidos para estar lá, a responsabilidade é a mesma, a insegurança é a mesma, seja novo ou seja velho na sala de vacina, porque às vezes a gente tem uma tendência a achar, porque eu tenho muito tempo em sala de vacina, eu não preciso mais desse conhecimento. Precisa porque tem situações que acontecem o tempo todo, que são diferentes, às vezes você tá errando, não tá nem percebendo, né, não tá sabendo porque a informação nova não chegou, e aí você acha que tá fazendo direitinho e não tá. E as atualizações a gente sabe que não é fácil de chegar. Eu tenho uma aluna que tem 9 anos de sala de vacina, ela fala, meu Deus, eu tava há mais de um ano fazendo rotavírus até 5 meses e 15 dias, porque a informação de 7 meses e 29 não tinha chegado ainda. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é que essa questão da insegurança é natural. É natural acontecer, porque são muitas questões que acontecem dentro da sala, que se a gente não conhece a fundo, acaba se tornando natural ter a insegurança. Mas não é para você conviver mais com ela, é para você jogar isso fora, é para você buscar esse conhecimento, é para você investir, né, no seu crescimento profissional e na sua segurança. Gente, não tem coisa mais gostosa de que você lidar com algumas situações, eles falam, nossa, olha, eu sei resolver isso tranquilamente, posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir. Eu recebo, às vezes, mensagem de seguidores, não são nem alunos, porque os alunos, eles têm um acesso diferenciado, e o problema quando chega na sala deles, eles mandam no grupo, a gente já dá uma resposta. Mas eu tenho mensagens de seguidores que às vezes eu recebo 11 horas da noite, 10 horas da noite. E às vezes eu acabo respondendo, né? Quando eu vejo, eu respondo. Por quê? Porque eu sei que é desesperador você vivenciar uma situação em que você sabe que você pode ter colocado a vida do paciente em risco e você não ter com quem falar e não ter com quem compartilhar isso e perguntar a respeito. Então eu recebo. Eu já passei por isso, né? De ter situações em que eu precisava de alguém para me orientar e eu não ter. E isso é muito angustiante. Então, a gente precisa ter uma referência, ok? Quero aproveitar, convidar vocês para participar da Semana da Sala de Vacina, que vai acontecer na semana que vem. Então, terça, quarta e quinta, eu vou fazer 3 aulas. Nessas 3 aulas, eu vou trazer várias coisas que acontecem dentro da sala de vacina, que eu tenho certeza que acontece com vocês também, que vão ajudar muito vocês no dia a dia. E aí, no final, no terceiro dia, eu abro a minha nova turma do treinamento Domine uma Sala de Vacina. Então, se você tem interesse em participar, já vai se programando, já vai se organizando, porque no último dia, na quinta-feira, eu abro a nova turma, tá bom? E espero todos vocês nas aulas lá da Semana da Sala de Vacina. Será um prazer imenso. Amanhã eu vou estar aqui novamente na live, às 20 horas, tá? Então, às 20 horas tem um encontro com vocês. Não deixe de vir. Convide os amigos que trabalham na área. Avisem as pessoas que têm interesse, né, de saber a respeito desse assunto, porque amanhã eu vou trazer um outro assunto de muita relevância para os profissionais dentro da sala de vacina. Certinho? Gente, eu queria agradecer de coração a participação de vocês. Um beijo enorme. A turma é online, totalmente online, né? A gente tem um treinamento totalmente online, muito bom.
mas eu vou falar bastante dele na semana da sala de vacina. No terceiro dia, eu explico direitinho como funciona e antes de abrir a turma, tá bom? Quem tiver interesse, fique atento, porque vale muito a pena. Eu vou trazer uns depoimentos de uns alunos meus, depoimentos espontâneos, não são nem depoimentos pedidos. Vocês vão ver, quem tá dentro do grupo, a satisfação e a gratidão por fazer parte. Eu tenho uma aluna que ela fala, pelo amor de Deus, eu não posso perder. Ela fica desesperada, porque ela sabe o valor que tem, não é preço, é valor. O valor que tem para ela entende que estar dentro de um lugar onde tem pessoas, né, que também passam por situações como você e tem um mentor para te auxiliar na hora que você precisar, não é? Então tá joia. Gente, obrigada, amei a live, obrigada, meu amor, obrigada mesmo. Todo o programa do treinamento, no último dia eu explico tudo, passo valores, como funciona tudo, tá bom? Um beijo enorme para vocês e a gente se vê amanhã às 20 horas aqui nesse mesmo bate local, certinho? Tchau, gente, tudo de bom, tchau, tchau.